Irmãos queridos, eu os convido agora a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Finalmente nós agora vamos caminhar no Evangelho. Ficamos por 5 semanas estudando e examinando o que o Senhor Jesus ensina a respeito da ceia. E agora nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho, fazendo a leitura ali no capítulo 26, a partir do verso 31 ao verso 35. O título não favorece a boa interpretação do texto, né? O título que nós encontramos na nossa versão Revista Atualizada é Pedro é avisado. Mas os irmãos verão que no texto, Pedro só foi avisado por causa de sua insistência de que era capaz de se manter seguro, de se manter fiel pelas suas próprias forças. Mas o texto nos fala do pastor que seria ferido e que garantiria assim a segurança de suas ovelhas, de que elas poderiam confiar nele. Leiamos, meus irmãos, o Evangelho do Senhor, segundo Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 31, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, não apenas Pedro, mas os discípulos foram avisados. Mas antes disso, eles foram confortados com a verdade de que Cristo, o bom pastor, os haveria de proteger. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é o nosso pastor. O teu Filho amado também é o nosso pastor. E o teu Espírito, que procede do Pai e do Filho, tem nos pastoreado, tem nos conduzido, nos dado segurança, nos alimentado pelo mando do Pai e pela ordem do Filho. Te bendizemos, ó Deus triuno, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. No entanto, ó Deus, nós somos frágeis, como eram os teus discípulos, como era o apóstolo Pedro. Nosso coração às vezes se julga seguro, mas diante das provações, dos assaltos de Satanás, das tentações, dos desejos maus do nosso coração, nós ficamos perplexos, nós ficamos abalados e às vezes até mesmo ficamos prostrados. Mas sabemos, ó Deus, que em Ti temos segurança. Por isso, ó Pai, neste momento em que voltamos nossa atenção para a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, pela palavra profética que nos foi anunciada no Antigo e no Novo Testamento, conforte o nosso coração e faça-nos, Senhor, colocar nossa vida no local seguro, que é a rocha, que é Cristo, não em nós mesmos, não em nossa autossuficiência, mas somente em Cristo. Age, ó Deus, por meio da pregação da palavra, produzindo fé, segurança, dando-nos, ó Deus, pelo Espírito Santo, poder e esperança, para perseverarmos até o dia final. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, você é um crente em Jesus Cristo? Se é, você tem se sentido seguro nesses dias? Você é uma pessoa segura, confiante? Porque nós sabemos, meus irmãos, que nós vivemos num mundo perigoso. Não adianta querermos nos enganar. Vivemos em um mundo caído, em um mundo quebrado, cheio de incertezas, cheio de perigos, cheio de inseguranças. E estas geram em nós, isto é praticamente uma epidemia em nosso tempo, medo. Vejam, há em nosso tempo pessoas que sofrem do medo como uma espécie de doença, pessoas que têm síndrome do pânico.
ansiedades, pessoas também que chegam a tal grau de ansiedade devido à insegurança que ficam enfermas, mentalmente impossibilitadas, com medo até mesmo de saírem de suas casas. Porque nós somos cercados de todo tipo de inseguranças neste mundo. Veja, insegurança financeira, insegurança nas ruas, insegurança nas cidades e nos campos, insegurança entre as nações. Quando nós ouvimos as notícias internacionais, nós percebemos que há insegurança nas relações entre as nações. Insegurança também nos relacionamentos. Hoje é muito comum as pessoas já entrarem no casamento buscando meios jurídicos para se sentirem seguras de uma possível traição, de um futuro divórcio, de problemas que este relacionamento possa causar no futuro. Vivemos tempos de terrível insegurança. Mas apesar disso, meus queridos irmãos, como eu perguntei no início, você é um crente? Se você é um crente, eu ouso afirmar que você pode se sentir seguro, que você pode ter em seu coração e experimentar, mesmo diante de todas as incertezas que nos cercam, mesmo diante de todas estas coisas que causam medo, até mesmo pavor e ansiedade, você pode estar confiante e seguro. A reforma fez ressurgir, após a Idade Média, as maravilhosas doutrinas da graça. E em certo momento, no período pós-reforma, um século depois da reforma, no século XVII, estas doutrinas foram ameaçadas por uma heresia que recebeu o nome do teólogo, que era um reformado, mas que as propôs, a heresia arminiana, que, na verdade, meus irmãos, é uma heresia que é um assalto à segurança, colocando os homens na mesma condição que eles estavam antes da reforma, de que eles não poderiam ter segurança em Cristo, que eles não poderiam ter segurança em sua fé, de que eles deveriam estar sempre em um estado de medo e de transe, sem saber se amanhã, se na próxima esquina, se no outro instante de sua vida, sua salvação estaria ameaçada por alguma tentação, por algum pecado, por alguma tribulação. Mas os reformadores, e também os reformadores de uma segunda geração, no período do arminianismo, aqueles que se reuniram em Heidelberg e produziram aqueles cânones, eles ousaram afirmar que nós podemos ter segurança. E eles então desenvolveram esta que é uma das mais belas doutrinas cristãs, me perdoem, que se reuniram em Dordrecht, na Holanda, que esta que é uma das mais belas doutrinas cristãs, a doutrina da perseverança dos santos. Os crentes vão perseverar. E percebam que dos 5 pontos chamado tulipe, ou 5 pontos do calvinismo, a perseverança dos santos, que é a base da segurança do crente, é a última destas afirmações, porque ela é a consequência das anteriores. Por que um crente pode ter segurança? Por que um crente sabe que ele haverá de perseverar até o fim? Porque Deus, na eternidade, ele incondicionalmente, isto é, sem basear-se em nada que há no pecador, que é totalmente depravado, o escolheu para ser salvo. Porque Cristo na história, na cruz do Calvário, realizou um sacrifício que não apenas possibilita a salvação daqueles que haverão de crer, mas que compra aqueles que são eleitos do Pai para que eles venham a crer. E que o Espírito Santo age no coração do homem de tal maneira que a graça do Espírito ministrada ao pecador é irresistível. Por causa da eleição incondicional do Pai, da expiação limitada, isto é, específica para aqueles que Deus escolheu, realizada pelo Filho, e pela obra do Espírito Santo, de aplicar a graça em nosso coração, nós podemos estar seguros. Os santos haverão de perseverar até o fim. E este texto que nós acabamos de ler nos fala deste tema. Trata a respeito da segurança da salvação. Vejam, meus irmãos, que Mateus coloca este registro do aviso que Jesus dá aos seus discípulos dos momentos terríveis que seguiriam aquela ceia.
os momentos em que ele estaria no Getsêmani, intercedendo e suplicando ao Pai que lhe capacitasse com força e poder para realizar a sua obra na cruz do Calvário. O momento em que as autoridades, movidas pelo império das trevas, o tomariam no Getsêmani, o julgariam injustamente na calada da noite e o levariam à cruz. O momento em que seus discípulos, assustados, apavorados, se esconderiam, fugiriam como ovelhas dispersas. Jesus então os alerta para a verdade da segurança, que eles poderiam estar seguros, mesmo naquele momento tão terrível, momento que nós vamos comemorar na sexta-feira desta semana. Mateus coloca, como é próprio do seu evangelho, este episódio em que Jesus alerta os discípulos, quando eles já estão no Monte das Oliveiras, dá-nos esta impressão. Veja que no versículo 30, após eles cearem, diz que eles saíram para o Monte das Oliveiras, mas este conectivo, esta partícula que inicia o verso 31, o então, não é necessariamente um indicativo de sequência temporal, porque Mateus organiza os episódios não seguindo uma ordem cronológica, mas uma ordem temática. Quem nos informa o momento em que Jesus fala a respeito daquelas horas difíceis, mas alerta aos seus discípulos de que eles poderiam estar convictos de que o Senhor garantiria a segurança deles. Quem nos fala do momento exato em que estas palavras foram proferidas é o apóstolo João. Jesus falou estas palavras quando eles ainda estavam no cenáculo, quando eles ainda tinham acabado de participar da ceia. E os irmãos podem ler isto lá em João, no capítulo 13, a partir do verso 36. Então, ao inserir o episódio aqui, lembre-se, Mateus não está seguindo uma sequência temporal, mas ele está trabalhando com os assuntos de maneira temática. E se é de maneira temática, nós devemos nos perguntar, por que Mateus coloca este aviso de Jesus para os seus discípulos e esta palavra de conforto acerca da segurança que eles teriam, mesmo em face dos maiores perigos que enfrentariam ainda aquela noite? Por que Mateus coloca logo após a ceia? Porque Mateus tem uma preocupação, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para com todos os crentes. Todos nós, amados irmãos, somos parte do corpo de Cristo, estamos unidos a Cristo e reconciliados com Deus pela fé, e expressamos esta nossa comunhão com o Senhor ao participarmos da mesa do Senhor, mas saindo daqui, nós sabemos, meus irmãos, que Satanás, nossa carne, o mundo, as tribulações e os perigos, eles nos ameaçam e tendem a nos tornar receosos, medrosos, inseguros. Também sabemos que nosso orgulho natural, nossa vaidade, nossa autossuficiência, a impressão de que temos que podemos viver uma vida cristã indolente, no automático, também isso nos ameaça, nos levando a uma vã presunção de fé, a um sentimento de falsa segurança. Portanto, Jesus, sabendo deste momento crítico, e Mateus aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus para registrar o Evangelho, a fim de fortalecer e edificar os crentes em todos os tempos, ele coloca este episódio, que talvez aconteceu até antes da ceia, porque João não nos informa nos discursos que ocorreram no cenáculo, onde a ceia foi realizada, se este episódio ocorreu antes ou depois da ceia. Mas Mateus coloca logo depois da ceia, assim fazem também Marcos e Lucas, para demonstrar que, embora tenhamos comunhão com o Senhor, nós necessitamos dele em todos os momentos de nossa vida. Ele é a fonte da nossa segurança. Portanto, amados irmãos, aqui nós não devemos focalizar no aviso que Jesus dá a Pedro, de que ele era frágil, de que ele era fraco, de que ele podia se gabar diante dos homens, que permaneceria firme na hora da tentação, mas que no final ele negaria o Senhor que o redimiu. Não, este não é o ponto. O ponto central deste texto é que o crente está seguro no pastor Jesus, que morreu por ele, que foi ferido por ele. É isso que Jesus queria que os discípulos entendessem.
Vocês são frágeis, vocês são pecadores, vocês estão sujeitos ao pecado, à tentação, sujeitos a tropeços e a quedas. No entanto, o nosso pastor, que é Cristo, é a fonte da nossa segurança, porque Ele morreu por nós. O sangue que foi celebrado de maneira simbólica no cálice da ceia, este sangue será derramado neste dia que se inicia, para que vocês tenham segurança. A segurança de vocês está em mim. E é isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Vejamos, meus irmãos, como esta verdade pode ser então sustentada no texto. Percebam o versículo 31, que é o principal, que é a declaração que Jesus dá aos seus discípulos, que vai fomentar, que vai ensejar neles todas aquelas perguntas que são levadas adiante pelo porta-voz deles, que era Pedro, mas que eram perguntas que são levantadas por todos eles, conforme o texto nos coloca. No versículo 31 nós aprendemos que a segurança do crente em Cristo, ela deve se manifestar nas horas da tribulação. O crente pode estar seguro em Cristo, mesmo passando por momentos de prova, mesmo passando por horas de angústia, mesmo sofrendo com tentações de Satanás e também investidas do diabo e da carne. Percebam que Jesus então diz a eles: esta noite vocês se escandalizarão comigo. A palavra escandalizar tem o mesmo sentido da palavra que Pedro usa no verso 33, é a palavra tropeçar. Jesus não está usando esta palavra num sentido radical, num sentido tal como é usada para descrever os fariseus e escribas, que eram homens ímpios e descrentes, que tropeçaram em Cristo por não crerem nele. Afinal de contas, os discípulos criam em Jesus e sabiam que ele era o Cristo. O próprio Pedro já o havia confessado assim, conforme nós podemos ler no capítulo 16 deste evangelho, quando Jesus pergunta aos discípulos: para vocês, quem eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas aqui este tropeço, este escandalizar, diz respeito às fraquezas que acometem os crentes. Os crentes que, por causa de seu descuido, por causa das tribulações e provações que o Senhor permite que os acometam, os crentes que desapercebidos tropeçam. Jesus está dizendo então que eles haveriam de tropeçar. Meus irmãos, nós tropeçamos. Percebam que o Senhor já havia dado a eles este ensino no Sermão da Montanha, quando ensinou aos discípulos a oração dominical. Qual é o sexto pedido, a última petição da oração? Não é que Deus não nos deixe cair em tentação? Percebam que ao fazermos esse pedido, Jesus já nos dá a entender que nós seremos tentados. O pedido não é: Senhor, não nos deixe passar por tentação. Jesus não nos ensinou a orar assim, porque assim como Ele foi tentado, nós também somos tentados. Enquanto passamos neste mundo que é comparado ao deserto, em que o povo de Deus, o povo que foi libertado do Egito peregrinava, e nós, libertados do pecado, redimidos pelo sangue do Cordeiro que é Cristo, peregrinamos nesta vida como forasteiros e peregrinos em um deserto. Enquanto caminhamos neste deserto, nós seremos tentados. A oração é: não nos deixe cair em tentação. Mais adiante, no Getsêmani, Jesus ora por aquilo que vem antes do cair. Não nos deixe entrar em tentação. Mas o discípulo de Jesus pode entrar, pode passar e pode cair em tentação. E caso caia, a oração então traz um complemento. Mas se cairmos, e esta condicionante está subentendida: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de permanecermos caídos. E é o que Jesus está dizendo para eles: vocês vão tropeçar, vocês vão cair, mas vocês não vão ficar caídos, vocês não estarão para sempre prostrados, vocês não permanecerão
debaixo do jugo do pecado, do jugo do maligno, porque eu morri por vocês. Embora isto possa ser dito em relação a nós do passado, em relação aos discípulos, há aqui uma promessa imediata e futura. Vocês tropeçarão, mas está escrito, e Jesus então cita a profecia de Zacarias 13, que no início da profecia, no versículo 1, fala daquele dia, daquela sexta-feira, onde o pecado do povo de Deus seria retirado. E lá adiante na profecia, no versículo 7, está escrito: o pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas. E na continuidade da profecia: mas eu purificarei as minhas ovelhas, eu as congregarei, eu serei o Senhor delas, elas serão o meu povo. Jesus então está avisando: meus discípulos, meus crentes, meus fiéis, filhos de meu Pai, meus irmãos, vocês passarão por tribulações. Meus irmãos, quão terrível é a pregação que diz que o crente vive uma vida sem tribulações, que a obra de Cristo na cruz garante que a vida do cristão é uma vida sem lutas, sem angústias, sem tentações, sem fracassos, sem tropeços. Eu entendo, meus irmãos, que a causa de tanta ansiedade na sociedade, no mundo, é esta visão em que as pessoas se cobram de maneira demasiada, e esse tipo de compreensão entra na igreja por uma teologia triunfalista, de que o crente em Cristo já goza de um estado de glória. Mas lembrem-se, meus irmãos, antes de entrarmos na glória, nós devemos negar o nosso próprio eu, devemos tomar a cruz. Nós estamos participando nesta vida presente dos sofrimentos de Cristo, estamos sendo aperfeiçoados, tal como Cristo foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Portanto, este é o aviso no versículo 31. Eu serei ferido como pastor das ovelhas. Vocês cairão em tentação e tropeçarão, não porque deixarão de crer em mim, mas a minha morte os deixará de tal maneira assustados que vocês fugirão, se esconderão, não crerão na promessa da minha ressurreição. Mas Cristo garante que nas horas de tribulação, Ele é a nossa segurança. No momento em que você peca, Cristo ainda é a sua segurança. Meus irmãos, eu tenho afirmado isto para a igreja: nossos pecados não mais nos separam de Deus. É por isso que eles são tão graves. Por isso que o pecado do crente é tão grave, porque nós já fomos reconciliados com Deus em Cristo. E quando nós pecamos, nós permanecemos unidos a Cristo. E é por isso que os nossos pecados são tão ofensivos ao Senhor que nos comprou. Porque nós somos dele, nosso corpo pertence a ele, nós somos santuário do Espírito Santo que em nós habita. E os nossos pecados, ao invés de nos separarem de Deus, entristecem o Espírito de Deus que habita em nós, que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus disse mais algumas coisas que não estão relatadas aqui em Mateus, coisas que são registradas por Lucas. Jesus, ele fala especificamente para Pedro porque ele seria poupado, porque ele poderia ter segurança mesmo passando por tentações. Em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31, Jesus avisa claramente a Pedro sobre alguns aspectos daquilo que envolveria o seu tropeço. Diz ali o Senhor em Lucas 22, 31: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, e aqui a palavra converter não tem o sentido da conversão inicial, mas ela tem o sentido de arrepender. Então, quando você se arrepender, fortalece os teus irmãos. Da mesma forma como Satanás pediu a vida do justo Jó, ele também pediu a vida do apóstolo Pedro, para peneirá-lo. E é por isso que Jesus diz: vocês podem estar seguros,
vocês vão tropeçar. Pedro, Satanás virá com todas as forças infernais contra você, ele te fará praguejar contra o meu nome, ele te fará me negar, mas eu roguei por ti. O que garantiu, meus irmãos, a segurança da salvação de Pedro foi a intercessão de Cristo. Quando Cristo denuncia a traição de Judas, Jesus não disse que rogou por Judas. Quando Cristo ora pelos seus apóstolos, nesta última ceia, oração registrada em João no capítulo 17, chamada de oração sacerdotal, ele ora pelos 11, e ele diz, eu não oro por aquele que é o filho da perdição. Sabe por que você tem perseverado? Porque Jesus intercede por você. As intercessões de Cristo em favor de nós são a causa de permanecermos com fé. São a causa de Satanás não conseguir nos destruir. Não há, meus irmãos, em nós força suficiente para resistirmos às ciladas do diabo, para lutarmos contra este leão que ruge para nos devorar. Mas o Senhor rogou por Pedro, e ele tem rogado por nós. Nós podemos ler as intercessões que ele fez por nós naquela última ceia, que estão registradas no capítulo 17 de João. Ele ora por si mesmo, ele ora pelos apóstolos, e ele ora por nós, aqueles que haveriam de crer. A segurança do crente em Cristo é uma segurança também nas horas da tribulação. Até quando nós caímos, nós podemos ter segurança, porque a segurança não depende do que nós somos ou do que fazemos, mas daquilo que Cristo fez por nós. Ele entregou sua vida, ele foi ferido pelos nossos pecados e ele intercede por nós. Em segundo lugar, vejam o verso 32. A segurança do crente em Cristo também se baseia na vitória final do Senhor, não apenas em sua morte, mas principalmente em sua vitória. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Foi na Galileia que o Senhor, pela última vez, após 40 dias da sua ressurreição, conforme está registrado no capítulo 1 de Atos, que ele se encontrou com seus discípulos, dizendo que toda a autoridade havia sido dada a ele, elevando-se diante dos olhos dele às alturas, ascendendo até os altos céus, na majestade, nas alturas, para assentar-se à destra do Pai. A ressurreição marca o início da exaltação do nosso Senhor. O que Jesus está dizendo então, completando o alerta do versículo 31, é que eles poderiam ter segurança, porque ele vive. Ele está dizendo, eles vão ferir o pastor, mas o pastor ferido vai ressurgir. Ele vai ressurgir em glória e com autoridade. Ele vai ressurgir e se manifestará aos seus discípulos com todo o poder sobre todas as nações da terra, e haverá de dar este poder a vocês, para que vocês levem o evangelho às nações. Mas, meus irmãos, percebam como os discípulos não se atentaram para estas verdades. Eles não se atentaram para o fato de que Cristo, o pastor, seria ferido por eles e que isto era o fundamento de sua segurança. Pedro não se atentou para o fato de que, diferentemente de Judas, o Senhor prometeu interceder pela vida dele, e esta é a base pela qual Judas traiu e não se arrependeu. Ele teve remorsos, ele confessou o pecado, ele chegou diante do sinédrio e disse, pequei traindo sangue inocente. Ele devolveu as moedas e não se arrependeu. Ele tirou sua própria vida. Mas Pedro se arrependeu, depois de negar o Senhor, fitando ali. Quando o Senhor era levado pelos soldados, ele chorou amargamente, ele se arrependeu, simplesmente porque o Senhor rogou por ele. Porque aquele que é Deus rogou ao Pai em favor de Pedro, para que o Pai lhe concedesse o espírito de arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, não é algo que o homem natural possa produzir. O arrependimento não é remorso, o arrependimento não é frustração por algum passo vacilante. O arrependimento para a vida é um dom da graça de Deus, conforme nós podemos ler em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10.
É a tristeza segundo Deus que produz arrependimento e que gera vida, não a tristeza do mundo. Mas Jesus disse que eles poderiam estar seguros, porque a tribulação viria, a ação de Satanás os acometeria, eles seriam tentados e passariam por aquilo que os puritanos chamavam da noite escura da alma. Eles se sentiriam orfanados de Deus, eles se sentiriam como abandonados do seu pastor, eles se veriam cercados de perigos e se esconderiam trancafiando-se em suas casas. Mas o Senhor, ao dar a sua vida, estava garantindo a sua segurança, e ele haveria de vencer os seus inimigos, ressurgindo de entre os mortos para completar a sua missão. Portanto, a fé no Senhor era suficiente para que eles se sentissem seguros. Então nós chegamos nos versículos 33 a 35 a este diálogo que procede das objeções dos apóstolos. Não apenas de Pedro, mas de todos eles. Mas Pedro aqui faz o papel do porta-voz do colégio apostólico. E ao observarmos este diálogo no final do texto, no final desta sessão do Evangelho, nós podemos perceber que a segurança do crente, ela deve eliminar toda autossuficiência. O crente pode ter segurança nas tribulações, porque nossa segurança se baseia na redenção que Cristo conquistou. O crente pode ter segurança nas tribulações, porque nossa segurança se baseia na vitória de Cristo em nosso favor. E o crente pode ter segurança apenas em Cristo, eliminando de seu coração toda a autossuficiência. Percebam que Pedro aqui parece um homem fiel, um homem que está sendo movido por uma fé corajosa. Pedro diz: Senhor, ainda que o Senhor seja escândalo, seja tropeço para muitos, para mim não, nunca o serás para mim. Meus irmãos, Pedro aqui interpretou errado a morte de Cristo, porque ele interpreta a morte de Cristo como um martírio de um herói, como alguém que morre por uma causa, como alguém que está disposto para prevalecer suas convicções, suas ideias, está pronto a morrer nas mãos de seus algozes. Mas a morte de Cristo não foi nada disso. E Pedro então está dizendo: se o Senhor se entregar para morrer nas mãos desses adversários, se os líderes judeus, em conluio com os romanos, não aceitarem que o Senhor é o rei, que o Senhor é o Messias, e se voltarem contra o Senhor, eu serei o primeiro a pegar a minha espada e lutar por esta causa. E não foi isso que Pedro fez no Getsêmani? Ele não foi o primeiro a pegar na espada? Talvez movido por esta afirmação orgulhosa. Ele pensava que estava sendo um crente convicto, mas ele estava sendo um homem autossuficiente, que baseava sua segurança nas forças que ele julgava ter. Ele achava que ele podia se manter firme em Cristo. Mas ele interpretou equivocadamente a morte de Cristo. Cristo não se entregou como mártir de uma causa. Cristo se entregou como um cordeiro mudo, em sacrifício, por Pedro, pelos apóstolos, por você. Ele não foi morto por homens maus que o tomaram segundo sua vontade apenas, mas ele foi morto por estes homens, porque ele a si mesmo se entregou para oferecer um sacrifício ao Pai, que faça propiciação pelos nossos pecados, para a redenção dos nossos pecados, exatamente o que ele havia ensinado na ceia, quando ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remir, para cobrir, para expiar a culpa, para expiar o pecado, para quebrar a separação entre vocês e Deus, para reconciliá-los com Deus. É o que nós lemos hoje em nossa liturgia no capítulo 10 de João, quando Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. É o que ele ouviu e que alguns destes apóstolos ouviram, porque presenciaram este ato. Por exemplo, André, irmão de Pedro, estava naquele episódio, quando Jesus se manifesta para João Batista,
Quando João Batista batizava às margens do Jordão, e João Batista então, vendo Jesus se aproximando, ele declara profeticamente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não foi morto por uma causa, ele se entregou para morrer como um sacrifício pelos nossos pecados. Mas Pedro achava que ele era um aliado de uma causa, um soldado em defesa de Jesus. Quando o próprio Jesus, depois da iniciativa temerária de Pedro em usar da espada para tentar defender o seu Senhor, o próprio Jesus, ao colocar de volta a orelha de Malco, ele declarou: se eu desse ordem agora, o Pai enviaria as suas legiões de anjos para me proteger. A segurança em Cristo, meus irmãos, deve eliminar esta autossuficiência. E é o que Jesus então passa a explicar no versículo 34. Ele diz então: Pedro, você não tem essa força que você acha que tem. Pedro, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, como nós podemos ler nos evangelhos, e estas 2 vezes se refere à forma de contar os cantos do galo. Os romanos, eles dividiam o canto do galo em 3 momentos da noite para marcar as horas da noite. O primeiro canto do galo seria no início da madrugada, o segundo canto do galo no meio da madrugada, e o último e derradeiro canto do galo no romper da aurora, no início da manhã. E os galos são assim, não é verdade? Você quer dormir 1 da manhã, ele já começa a cantar, né? Bicho que acorda cedo. Então, a referência ao canto do galo 2 vezes em alguns evangelhos é que antes que o galo dê o seu segundo canto, ainda no meio da madrugada, essa noite não vai ter passado, Pedro. Nós estaremos ainda nesta madrugada sem o irromper de um novo dia. Você que se julga tão corajoso, você não vai manter essa promessa nem até amanhã de manhã, Pedro. Antes que o galo cante no meio da madrugada, você vai me negar 3 vezes. Não é uma só, não. 3 vezes. Você vai ser desafiado por pessoas a confessar a sua fé, a dar o testemunho de sua fé. Elas vão te identificar e você vai negar: não conheço este homem, não sou um dos seus discípulos, nunca ouvi. E Pedro fará isto até mesmo falando palavras de maldição, conforme o evangelho registra. Pedro, você não tem essa força. Mas qual o motivo, Pedro, de você poder se sentir seguro? O Senhor Jesus já havia dado este motivo a Pedro, conforme o registro de Lucas. Eu roguei por ti, eu morri ou morrerei por ti, eu serei ferido por você, Pedro. Pedro e os demais discípulos, meus irmãos, permanecem em sua obstinada teimosia de autossuficiência, conforme vemos no verso 35. Diz Pedro, e o versículo complementa: e todos os discípulos disseram o mesmo: Senhor, se for necessário morrer com o Senhor, nós morreremos. Seria necessário, mas não naquela noite. Excetuando João, todos eles morreram por Cristo. Todos eles. Pedro e os demais apóstolos, com exceção de João, todos eles morreriam pelo seu testemunho de Cristo, mas não morreram firmados em sua própria força, não foram levados ao martírio baseado naquilo que eles tinham dentro deles, mas pelo Espírito de Cristo que habitava neles. Meus irmãos, este texto então nos chama a atenção para a segurança do crente. E de onde procede a nossa segurança? Somente do Senhor. Quais aplicações nós podemos fazer deste registro? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar que a perseverança dos santos é uma das mais belas doutrinas da graça. E o que significa que os santos perseveram? Não significa que nós seremos tão fortes, seremos tão capazes, que haveremos de ser fiéis a Deus em tudo e até o fim. Porque o próprio Jesus alertou aos discípulos: vocês se escandalizarão de mim, vocês haverão de tropeçar, vocês passarão por tentações, e muitas vezes cairão em tentações, e terão que orar: Senhor, livra-nos do mal. Mas a base da perseverança dos crentes, a base
da nossa confiança e segurança na salvação que Deus nos deu, está no próprio Deus. É por isso que alguns autores reformados têm declarado que a doutrina da perseverança dos santos é melhor compreendida quando nós falamos da perseverança de Deus nos santos, ou da perseverança de Deus em favor dos santos. Porque a nossa perseverança, em primeiro lugar, se baseia na obra do Deus Trino, se baseia no Pai que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, conforme nós podemos ler em Efésios, no capítulo 1, nos versículos de 3 a 6. Se baseia no Filho que desceu por amor de nós e assumiu um estado de humilhação para ser o redentor do povo que o Pai escolheu. Se baseia também na obra do Espírito Santo que procede de Cristo, que entrou em nosso coração, nos dando uma graça irresistível, que nos concede fé, arrependimento, santificação e todas as virtudes necessárias para que sejamos conservados até o fim. E é por isso que o apóstolo Paulo pode declarar ousadamente aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, aquele que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia final, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma segunda aplicação, meus amados irmãos, é que a segurança em Cristo não elimina as tribulações. Vejam, esta noite todos vós tropeçareis. Esta noite todos vós escandalizareis. E aqui eu não estou sendo profeta, não estou dizendo que todos nós vamos tropeçar. Mas nós sabemos, meus irmãos, que na vida cristã nós passamos por noites escuras. Que na vida cristã nós tropeçamos. Que na vida cristã nós às vezes cometemos pecados que até mesmo os ímpios se escandalizam. Nossa segurança em Cristo não elimina o passarmos por tribulações, o sermos assediados por nossas fraquezas. Davi foi assediado não uma, mas 2 vezes pela fraqueza da vaidade, do orgulho. Por orgulho, ele tomou a mulher de seu soldado fiel. Por orgulho, ele fez o censo de Israel e trouxe disciplina contra a nação. Também somos assediados por pecados que estão arraigados em nossa carne e que nós temos dificuldade de vencê-los. Também, meus irmãos, somos tentados por Satanás, que embora nos cerque a todo momento, como alerta o apóstolo Pedro, como um leão buscando quem possa devorar, há situações e há oportunidades que ele vem com maior intensidade, com maior força. Nos sentimos cercados pelas forças infernais. Nós também, como crentes, não seremos livres da nossa própria indolência, das nossas próprias fraquezas, da nossa preguiça, da nossa teimosia. Mas Cristo está dizendo aqui para os discípulos e para cada um de nós: nós passaremos por tribulações, mas em todas estas coisas, Cristo é o nosso pastor e Ele haverá de nos sustentar. Ele é aquele que nos guia até pelo vale da sombra da morte. É aquele que está conosco até nas horas difíceis e nas noites tenebrosas da vida espiritual. Em terceiro lugar, falando da noite, aqui obviamente a noite era literal, mas a noite representa, conforme a teologia reformada, representa a noite escura da alma. Esta é uma possibilidade para o crente. E do que eu estou falando? Talvez você nunca tenha experimentado, mas é possível que haja pessoas aqui que já viveram esta experiência. Aquela experiência de que parece que os céus se tornaram de bronze. Nosso coração não deseja mais orar. Nossa fé, que um dia foi tão vigorosa, parece esmorecer. Nós até duvidamos se somos crentes. Nos sentimos abalados e fracos. É a noite escura da alma. Quando então nós, diante de Deus, apenas gememos. Mesmo nesta hora terrível, nós podemos ter segurança, porque é aquela noite em que Cristo foi entregue para ser ferido pelos discípulos e por nós. Os discípulos passaram por esta noite escura. Eles se sentiram orfanados de seu mestre.
Eles se sentiram abandonados por Deus. Eles se sentiram sem esperança e perplexos, porque haviam abandonado tudo, deixado suas casas, deixado suas ocupações, seguido a Jesus, e agora o Senhor estava morto. Os irmãos se lembram daquilo que Cristo ouviu da boca daqueles discípulos que caminhavam pelo caminho de Emaús? Que caminhavam tristes, cabisbaixos, desalentados, sem esperança. Então, quando o Senhor, sem se identificar, se aproxima deles e pergunta: por que vocês estão andando assim tristes? Eles disseram: você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, varão profeta, que nós esperávamos ser o Redentor de Israel, ele foi morto pelas autoridades. A noite escura da alma é uma possibilidade para todo crente. Mas também, meus irmãos, nestas horas das trevas, nestas horas da noite, nós podemos ter segurança, porque quem nos mantém firme é o Senhor. E por fim, este texto é um alerta, também traz um alerta. Devemos cuidar para não sermos presunçosos. Meus irmãos, nós vivemos dias de um cristianismo presunçoso, de pessoas que imaginam que podem viver uma vida cristã sem vigiar e orar, sem crer e obedecer, sem a fé que opera pelo amor. Não podemos ser presumidos de nós mesmos e acharmos que somos suficientes para resistirmos às tentações, para vencermos os ardis de Satanás, para superarmos e colocarmos debaixo de nossos pés, mortificado, crucificado, o nosso velho homem. Nós não temos, meus irmãos, poder em nós mesmos para tamanhas façanhas. Nós não podemos julgar, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira epístola, que estamos de pé. Paulo não disse que aquelas pessoas estavam de pé. Ele diz: aquele que julga, aquele que pensa estar de pé, é o que já deve estar se prostrando. Cuide para que não caia. Não podemos, meus irmãos, de maneira nenhuma depender de nós, de nossa religiosidade, de nossos méritos, de nossas obras. Nós devemos sempre fortalecer nossa vida interior e espiritual pela fé em Jesus Cristo, pela fé em sua morte e os méritos do seu sangue, pela fé naquele que ressurgiu, que vive para interceder por nós nos céus e que vive em nós pelo Espírito que nos foi dado. Devemos, meus irmãos, nos fortalecer nesta fé de que Jesus é o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e que agora guia e sustenta as ovelhas do seu aprisco. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê esta segurança. Neste mundo de incertezas, o crente pode estar seguro. Ficamos de